Após 5 episódios narrando e resumindo o que foi o momento histórico chamado de modernismo no exterior, chegou o momento de olhar aqui em nossas terras. E para tentar entender, é necessário retroceder algumas décadas da famosa Semana de 1922. Em verdade, o modernismo se desenvolvia bem antes disso, uma vez que alguns artistas brasileiros já aderiam a estilos como o cubismo ou fauvismo, e as vanguardas europeias foram popularizadas por artistas como Anita Malfatti. Mas antes disso, as coisas eram bem diferentes. Artisticamente falando, o estilo que estava imposto no Brasil era o academicismo, herança neoclássica cultivada desde a criação da Academia Imperial de Belas Artes em 1816. O rigor técnico, os temas baseados no catolicismo ou em mitologias e o foco em representar as raras batalhas que o país travou e se orgulha fazem parte de uma série de costumes que se impregnaram fortemente na trama histórico-cultural do Brasil. Sem voltar muito no tempo, o fim do século XIX e o início do século XX foi marcado pela chamada República Velha, ou conhecida popularmente como política do café com leite. Apesar do nome envolver gêneros alimentícios da padaria e lembrar o café da manhã, eles estavam intrinsecamente ligados à economia da época e eram dois insumos fortemente produzidos e exportados que giravam a economia e o agronegócio por aqui. Houve naquele tempo as chamadas oligarquias, que são grupos poderosos que controlam políticas sociais e econômicas pelo seu próprio benefício. Seus polos se concentravam em São Paulo e Minas Gerais, e seus poderosos fazendeiros se revezaram no poder até o final da década de 20, quando Washington Luiz deu um golpe de Estado em 1930. Antes disso acontecer, algumas reformas e movimentos que tentaram derrubar as oligarquias e que contribuíram para a mudança do sistema político, como o movimento tenentista, a revolta do Forte de Copacabana, a revolta paulista e a Coluna Prestes, aconteceram. Vocês podem tentar entender toda essa pataquada assistindo esse vídeo muito bom aqui do Buenas Ideias. Outro fator essencial para a mudança foi a crise de 1929, gerada pela queda da Bolsa Nova-Iorquina, que desestabilizou várias economias pelo mundo, incluindo a nossa, e funcionou como um catalisador nessa equação. Quando os artistas brasileiros se juntaram para criar a Semana de 22, já havia manifestações da pintura moderna no Brasil, porém era má vista levando em consideração o tradicionalismo exacerbado e as críticas de intelectuais da época, como de Monteiro Lobato. Não só pintores e pintoras se reuniram, mas músicos e principalmente escritores e poetas, e por isso o modernismo brasileiro tem sua expressividade maior na literatura. Essa grande assembleia de pincéis, instrumentos musicais e canetas buscou, ao incorporar elementos artísticos alheios à nossa cultura, no caso vindos da Europa principalmente, inovar no campo artístico e romper com a estagnação que pairava sobre muitos âmbitos da sociedade brasileira, mas principalmente falando da nossa arte. É através desses esforços que na década de 20, durante a segunda fase da República Velha, surgiu a primeira geração modernista, marcada pela busca da liberdade estética, pela valorização de símbolos nacionais e por fazer críticas sociais em suas obras, como forma de expressar sua insatisfação e provocar mudança. Essa fase, conhecida como heróica e a mais radical, contou com diversos artistas de diferentes áreas, como o Grupo dos Cinco, já citados aqui no canal, e que veremos com mais detalhes nos próximos episódios. Assim como acontecia em outros movimentos, foram feitas revistas e manifestos que ajudaram a popularizar a empreitada, e ramificações que manifestaram suas ideias nacionalistas e artísticas à sua maneira. Entre eles, o movimento Pau-Brasil antropofágico, verde-amarelo e o regionalista. Percebam que todos irão focar em aspectos brasileiros próprios nossos e tentar dar uma valorizada, levantar, colocar no pódio. Assim, todos buscavam uma mesma coisa, a valorização de elementos culturais brasileiros. Pois naquela época, assim como hoje em dia, a elite brasileira consumia o que podia do exterior, principalmente dos Estados Unidos, e não dava muito valor à sua própria cultura.
De certa forma, o Brasil, como país, sempre se sentiu como primo pobre entre outras potências. Isso acarretou, com o tempo, o costume enraizado de autodepreciação que muitos brasileiros carregam até hoje. Aliado ao fato de sermos uma mistura de outros povos, foi sempre uma questão: quem somos? Índios, negros, portugueses? Quem somos nós? Portanto, a busca por uma identidade que refletisse os nossos anseios, potenciais e que nos desse orgulho, mesmo que virtual e fantasioso às vezes, de ser quem somos, foi sempre frequente na agenda político-cultural brasileira, e podemos ver reverberações disso até hoje. Um país que não fosse só conhecido pela Amazônia desmatada, o futebol e o carnaval. Que lá fora não pensassem que falamos espanhol. Que saibam que o gênero musical tocado aqui não é só funk e sertanejo. Essas tentativas de criar uma identidade brasileira ou produtos culturais e artísticos legitimamente brasileiros e exportá-los ao exterior, como forma de concorrer no mercado cultural internacional, como foi o caso da criação da Bossa Nova, vai se repetir nas décadas seguintes. E também veremos reverberações da primeira fase do modernismo, como por exemplo no movimento Tropicália, bem conhecido na música brasileira. Bem, pessoal, foi isso. Esse foi o nosso primeiro episódio, já falando aqui sobre as nossas terras, como foi o modernismo aqui no Brasil, assim por diante, tá? Eu não irei focar muito em alguns aspectos históricos, vai ser sempre um resumo, e eu vou estar deixando linkado vídeos de outros canais que são especialistas e falam muito melhor do que eu em certos aspectos, seja como nerdologia, história, né? Com Felipe Figueiredo, então no Buenas Ideias. E eu acho assim que é uma forma muito interessante da gente poder falar brevemente sobre um assunto que é importante, mas dar um foco principal, que é o que nos interessa, que é na arte brasileira, né? Ainda tem muita coisa para falar. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio falando aqui sobre o modernismo no Brasil. Qualquer correção deixe nos comentários, ou elogio, ou alguma crítica mesmo, desde que seja construtiva. Redes sociais vão estar na descrição do vídeo, então também não se esqueça de deixar o seu like para ajudar, compartilhar, né, favoritar e também se inscrever para somar aqui no canal. E se você também quiser ajudar o canal de outra forma, você também pode ali estar se tornando um membro por apenas R$2. Você vai ganhar uma série ali de regaliazinhas e também meu livrinho vai estar disponível para você, Lucas e o Come Pesadelos. Você também pode estar adquirindo ele de forma avulsa na Amazon, formato e-book. Muito obrigado por tudo, pessoal. Valeu, falou e fui!